Sabe o que me pega acho que é na vida de forma geral e na mente humana, como ela interage com a vida. É que parece que quando a gente nasce, até ali perto dos 30 anos, a gente vai sendo jogado pra tudo que é lado, sendo moldado pelo ambiente. Isso. E aí no momento a gente começa a sofrer e percebe esse sofrimento e percebe que tem que mudar. Mas a partir desse momento parece que a gente tá sempre combatendo esses 20 ou 30 anos que o ambiente nos moldou, e parece ser uma batalha tão difícil e até meio injusta às vezes. Eu vou falar uma coisa para você. Obviamente, a infância e a adolescência são períodos onde a gente tem muita plasticidade, né? Plasticidade neural, plasticidade comportamental, né? Eu falei, por exemplo, da intervenção precoce para você quando está falando dos quadros de transtorno do espectro autista. E a ideia de intervenção precoce é exatamente se aproveitar desses períodos de desenvolvimento, né? Uma outra coisa interessante é que o cérebro não se desenvolve, as redes no cérebro não se desenvolvem como um toda. Por exemplo, na infância, a partir do nascimento, mas não exclusivamente a partir do nascimento, a gente está organizando uma série de circuitos subcorticais que vão ser muito importantes para o nosso desenvolvimento posterior. Na medida em que a gente começa a chegar na terceira infância, no começo da adolescência, a gente começa a organizar os circuitos subcorticais corticais. Não é que eles não existam, a gente está organizando eles. Já existem as conexões ali, mas elas ainda vão ser, de certa forma, organizadas mesmo. E depois da adolescência, a gente vai ter um período onde a gente vai organizar os nossos circuitos córticos corticais. Que nem eu falei, eles já existem ali. O que acontece? Na infância, como o sistema está menos definido, é mais fácil de você definir ele, certo? Então eu vou te dar um exemplo que é interessante, eu sempre uso esse exemplo de uma coisa que eu gosto, andar de skate, certo? Você vai pegar e você vai ensinar uma criança de 6 anos a andar de skate. Você vai dar uma série de instruções para ela, ela vai ter muita dificuldade de lidar com as instruções que você diz, certo? Às vezes porque não compreende, às vezes porque a maturidade motora dela não está adequada, às vezes porque ela não está prestando atenção no que você está falando. Se você pegar um adulto de 30 anos, ele vai conseguir prestar atenção perfeitamente no que você está falando. É bem provável que nas primeiras aulas o adulto, inclusive, tenha um desempenho levemente melhor do que uma criança de 6 anos. Mas na medida em que a criança de 6 anos começa a interagir com aquele objeto e aquele objeto começa a moldar o comportamento dela, ela vai desenvolvendo essas habilidades com muita rapidez. Esse adulto vai chegar num limite que vai ser muito difícil dele passar. E a criança não, ela vai explodir esse limite. Ela vai muito além disso, né? E o que a gente está vendo aí? A gente está vendo, na verdade, o estreitamento de um espaço de aprendizagem, de uma oportunidade de aprendizagem, que é quando os núcleos basais, o núcleo caudado, o putamen, o globo pálido, eles estão num período de desenvolvimento muito grande por conta do aumento de tamanho da criança. Então ela precisa reorganizar a motricidade em função das modificações dimensionais dela, certo? Isso abre uma janela de oportunidade para aprendizagem motora, né? Por isso que a partir dos 6, 7 anos a criança começa a desenvolver muita habilidade motora, e é uma época ótima para a gente, por exemplo, inserir atividades esportivas mais ou menos estruturadas para elas, porque geralmente elas respondem bem a esse aprendizado. O adulto como já passou esse período, esse processo de organização desse circuito específico, desse circuito motor do sistema nervoso central, ele vai ter muito mais dificuldade de aprender. Ele não vai aprender? Vai aprender, certo? Só que vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, de certa maneira, o nosso sistema nervoso central, ele não é uma estrutura totalmente sempre disponível para aprendizagem. Ele vai ter fases onde algumas habilidades são mais fáceis de serem aprendidas, né?
E isso é interessante até para a gente observar em termos de educação, né? Quer dizer, a educação se propõe a isso, né? A colocar os aprendizados mais ou menos categorizados de acordo com as necessidades do sistema nervoso central, né? Ou com as capacidades do sistema nervoso central que estão se desenvolvendo, né? Mas quando nós somos adultos, boa parte dessas estruturas já não estão nesse espaço de oportunidade, a gente chama de janelas de oportunidades para aprendizado. E aí a gente vai ter que recrutar outras estruturas para desenvolver aquela aprendizagem. Aquela aprendizagem vai ocorrer? Vai, mas ela gasta mais energia, ela forma menos memórias detalhadas e aí os indivíduos acabam tendo, de certa forma, um aprendizado menos robusto do que a gente esperava.